Ele era o homem mais sábio que já pisou na terra. Tinha riquezas incontáveis, um reino consolidado, paz por todos os lados e uma promessa divina sobre sua vida. Mas mesmo com tudo isso, Salomão caiu. E não foi uma queda pequena. Foi uma queda que reverberou por gerações, dividiu um povo, corrompeu a espiritualidade de uma nação e entristeceu profundamente o coração de Deus. Como isso aconteceu? Hoje vamos mergulhar nos erros de Salomão, porque por trás de cada deslize existe um alerta urgente para a nossa vida. E quem tem ouvidos, ouça. No auge da sua glória, Salomão era admirado por reis de todas as nações. Pessoas viajavam milhares de quilômetros apenas para ouvir sua sabedoria. Ele escreveu provérbios, edificou o templo, organizou o reino, promoveu justiça, acumulou ouro e prata, construiu palácios e expandiu os territórios de Israel como nenhum outro rei. Foi um instrumento de Deus. Mas algo começou a mudar. Primeiro de forma sutil, depois de maneira escancarada. O mesmo homem que havia pedido sabedoria com humildade começou a agir como se já não precisasse mais dela. Sua dependência de Deus foi sendo substituída por autoconfiança. Sua devoção foi sendo diluída em diplomacia e interesses humanos. E aqui está o primeiro alerta. 1. Nenhum sucesso espiritual passado garante fidelidade futura. Houve um tempo em que Salomão acordava antes do nascer do sol e se retirava ao pátio do templo. Suas orações ecoavam pela madrugada. Mas, com o passar dos anos, os compromissos se tornaram mais importantes. Ele passou a valorizar os acordos com outras nações mais do que os votos com Deus. O casamento com mulheres estrangeiras não foi apenas romântico, foi estratégico, político e fatal para sua fé. Salomão começou a se envolver com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Mulheres que representavam alianças políticas, sim, mas também espirituais. E mesmo Deus tendo alertado claramente que esse caminho o afastaria dele, Salomão insistiu. Ele se deixou levar pelas paixões, pelos acordos estratégicos, pelas aparências do poder. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Elas o fizeram afastar-se de Deus. Quantas vezes nós também nos apoiamos em conquistas passadas e baixamos a guarda? Quantas vezes achamos que por termos vivido algo com Deus ontem, estamos protegidos hoje? Mas a verdade é, a caminhada com Deus é diária. O maná de ontem não sustenta o hoje. O que nos manteve de pé ontem não é garantia de firmeza hoje. Fidelidade é uma decisão que se renova dia após dia. 2. A sabedoria sem obediência se transforma em vaidade. Certa manhã, ao caminhar pelos jardins do palácio, Salomão avistou uma de suas esposas oferecendo incenso em um pequeno altar. Ele hesitou, mas não disse nada, e ao não repreender, consentiu. Aquilo se repetiu, e novos altares foram surgindo, primeiro pequenos, depois monumentais. Salomão sabia o que era certo. Tinha conhecimento, discernimento e acesso direto à lei de Deus. Era cercado por escribas, sacerdotes e a memória viva das alianças feitas com seus pais. Mas, aos poucos, começou a relativizar. Permitiu altares pagãos. Aceitou cultos estranhos dentro de Israel e, pior, edificou lugares de adoração para deuses que exigiam sacrifícios humanos. Ele construiu altares para Astarote, deusa dos Sidônios, e para Moloque, o deus nojento dos Amonitas. Como o homem mais sábio do mundo se tornou tão cego? O problema não foi falta de conhecimento, foi falta de temor. Porque sabedoria verdadeira começa no temor do Senhor. Quando se perde o temor, a sabedoria vira vaidade, vira orgulho intelectual, vira decoração teológica. E quando deixamos de temer, começamos a justificar. Mari, só dessa vez, é só um altar. Eu ainda creio em Deus. Mas aos poucos, o coração vai sendo dividido. E coração dividido é coração vulnerável. Vulnerável à idolatria, à frieza espiritual
e a contaminação lenta e silenciosa que destrói de dentro para fora. 3. O declínio espiritual quase sempre começa com pequenas concessões. Num banquete em Jerusalém, Salomão levantou sua taça de vinho em honra a um novo acordo com uma nação vizinha. Ao seu lado, uma nova esposa. Nos olhos dela, a promessa de paz. Mas nos ombros, um colar com o símbolo de um Deus estranho. E mais uma vez, ele não questionou. Salomão não acordou num dia e decidiu se rebelar. Foi aos poucos, uma permissão aqui, um silêncio ali, uma justificativa acolá, depois eu resolvo, isso não é tão grave. O problema é que o pecado nunca vem sozinho. Ele se disfarça de estratégia, se camufla como inteligência política, se apresenta como opção moderna. Salomão casou-se com centenas de mulheres por alianças internacionais. Parecia astuto, mas espiritualmente era catastrófico, porque aos poucos seu coração foi sendo corrompido, diluído, desconectado da fonte, porque não se negocia a aliança com Deus por nenhuma aliança humana, nem por casamento, nem por posição, nem por lucro. Deus não divide o trono. 4. A idolatria não começa com estátuas, mas com prioridades trocadas. Os corredores do palácio estavam cada vez mais cheios. Presentes de embaixadas, instrumentos importados, pergaminhos de leis estrangeiras, e aos poucos os levitas foram sendo dispensados. O culto se tornou formal, e o trono do coração de Salomão silenciosamente foi ocupado por outros senhores. Antes de Salomão erguer altares a outros deuses, ele já havia priorizado outras vozes. Já havia valorizado mais os interesses políticos do que a orientação divina. Já havia deixado de buscar o Senhor como fazia antes. Já havia silenciado o altar da intimidade. Quantas vezes também erguemos altares mentais a opiniões, desejos ou planos que colocamos acima da vontade de Deus? Idolatria é quando algo ou alguém ocupa o lugar que é só de Deus em nosso coração. Pode ser um relacionamento, pode ser o ministério, pode ser o dinheiro, pode ser a própria imagem, pode ser a opinião de terceiros. Se está acima de Deus, é idolatria. E isso pode acontecer dentro da igreja, no meio do ministério, no auge do sucesso. Ninguém está imune. E 5. Quanto maior o alcance, maior o impacto da queda. Do trono, Salomão assistiu a uma geração que já não conhecia o Deus de Davi. Crianças nasciam e eram apresentadas a Quemos, a Moloque, a deuses sem vida. A verdade se tornou confusa, e os profetas passaram a ser calados, não com espadas, mas com desprezo. Salomão não caiu sozinho. Seu erro afetou o povo, gerou divisão, instabilidade e idolatria institucionalizada. Após sua morte, o reino foi partido em dois, Judá e Israel. Reis maus surgiram, profetas foram perseguidos, e parte da responsabilidade estava nas escolhas de Salomão. O Senhor ficou muito irado com Salomão, porque o seu coração se afastou dele, o Deus de Israel, que tinha aparecido a ele 2 vezes. Deus apareceu a Salomão 2 vezes. Deu-lhe oportunidades, advertências e avisos, mas ele endureceu o coração. E um coração endurecido recusa ouvir mesmo a voz do próprio Deus. Quantas vezes Deus já nos alertou? Quantas oportunidades temos recebido de voltar ao primeiro amor? Quantas vezes ouvimos o sussurro do Espírito e ignoramos? Esse não é um roteiro sobre um homem distante, é sobre mim, sobre você, sobre todos que já experimentaram a graça, mas estão em risco de se perderem na distração, no ativismo, no orgulho espiritual, no conforto do sucesso. A queda de Salomão nos lembra que ninguém está acima da necessidade de vigiar, se humilhar e depender de Deus diariamente. Porque quanto mais alto se está, mais perigosa é a queda. Mas também nos lembra de algo poderoso. O Deus que nos adverte é o mesmo que está disposto a nos restaurar. A história de Salomão
termina com silêncio, mas a história da redenção continua em Cristo. Em Jesus, temos a chance de viver com sabedoria e fidelidade até o fim. Temos acesso à graça, ao arrependimento e à restauração. Se essa palavra te confrontou, se em algum momento você se viu em Salomão, volte hoje. Quebre os altares, reordene as prioridades, reacenda o temor, confesse, restaure, comece de novo. Porque o mesmo Deus que apareceu a Salomão está agora te chamando para voltar. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, comente aqui embaixo e se inscreva no canal Conhecimentos com Sabedoria. Vamos juntos espalhar a luz da verdade que transforma vidas.